Alguma vez você já se perguntou como os astrônomos ficam sabendo quando ocorrerão os eclipses, as chuvas de meteoros, as conjunções planetárias e as fases da Lua? Vários eventos astronômicos se repetem ano após ano, e as observações sistemáticas desses eventos deram origem ao que os astrônomos chamam de efemérides, que é uma relação de dados de observação com intervalos regularmente espaçados. Assim, para saber os futuros fenômenos celestes, os astrônomos profissionais e amadores consultam as efemérides astronômicas, que fornecem informações para observar diversos eventos no céu, como os eclipses solares e lunares. Ao longo do tempo, muitas culturas observaram e registraram os eclipses. Algumas dessas observações eram interpretadas como avisos divinos, presságios e até mesmo mau agouro. Para os chineses antigos, o eclipse solar era um enorme dragão devorando o Sol. E para que o dragão não engolisse para sempre o Sol, os chineses faziam muito barulho, batendo em tambores e panelas com o objetivo de afugentar a fera. Contudo, nem sempre as observações dos eclipses eram sinal de mau agouro. Para Hiparcos, foi uma chance de calcular a distância da Terra à Lua, usando uma relação trigonométrica que ele mesmo desenvolveu. Os cálculos feitos por Hiparcos chegaram bem próximos dos valores reais da distância Terra-Lua que conhecemos hoje. Um dos registros de observação de eclipses mais famosos ocorreu no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. Ele ajudou a legitimar a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Em um ano, é possível ter no máximo 7 e no mínimo 2 eclipses, entre solares e lunares. Para que eles ocorram aqui na Terra, é necessário que o Sol, a Terra e a Lua estejam em uma reta praticamente perfeita. Este alinhamento nem sempre acontece, porque o plano orbital da Lua em torno da Terra não coincide com o plano orbital da Terra em torno do Sol. Quando esses astros se encontram alinhados no espaço, temos o fascinante fenômeno do eclipse. Mas qual a diferença entre eclipse solar e eclipse lunar? Durante um eclipse lunar total, a Lua sempre está em sua fase cheia e, aos poucos, começa a ter o seu brilho reduzido e transforma-se lentamente em um vermelho sangue, o que faz muitas pessoas chamarem esse fenômeno de lua de sangue ou lua sangrenta. Isso acontece porque a lua cheia vai entrando na sombra da Terra projetada no espaço. E à medida que a luz branca do Sol atravessa a fina atmosfera da Terra, os gases espalham a cor azul, mas as cores mais avermelhadas conseguem ser desviadas para dentro do cone de sombra da Terra e atingindo a superfície da Lua. Além do eclipse lunar total, os eclipses lunares podem ser também parcial e penumbral. Um eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Portanto, estes eclipses só ocorrem se a Lua estiver em sua fase nova. Durante um eclipse total do Sol, apenas uma pequena parte da superfície da Terra é atingida pela sombra da Lua. Só quem estiver nestas regiões pelas quais a sombra da Lua passar é que poderá visualizar um eclipse total do Sol. Além do eclipse solar total, também existe o eclipse solar parcial e o eclipse solar anular. Mas a beleza dos eclipses solares deve ser observada com muito cuidado. Os eclipses lunares, o eclipse da Lua, nós não precisamos de nenhuma proteção especial para os olhos, porque a Lua simplesmente entra na sombra da Terra. Então, para esses casos, nós não precisamos nos preocupar, basta observar o belo eclipse da Lua, quando ela fica meio avermelhada, Agora, com relação aos eclipses solares, mesmo que eles sejam parciais ou totais, nós precisamos tomar cuidado na observação. Bom, que cuidado precisamos tomar? Muitas pessoas, às vezes, têm o costume de olhar para o Sol usando óculos escuros
ou vários óculos escuros na frente, ou chapas de raio-x, né, a parte mais escura da chapa de raio-x. Isso não é apropriado, porque esse tipo de material não consegue filtrar eficientemente os raios nocivos que o Sol emite para a nossa retina. O ideal para observar o Sol, se você quiser observar o Sol, é usar aqueles vidros de máscara de solda, mas não é qualquer um, existe uma numeração. É o vidro de máscara de solda número 14. Ele tem um aspecto meio esverdeado, então se você comprar aquele vidrinho, que não custa muito caro, coloca nos olhos e observa o Sol tranquilamente, que aquele vidro consegue filtrar os raios nocivos do Sol. Agora que você já sabe o que são as efemérides astronômicas e já conhece os eclipses, convidamos você a observar este maravilhoso espetáculo gratuito da natureza.